deserto, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus irá te sustentar nesse deserto. Você não passará por esse deserto sozinho. Se foi o Senhor que te colocou nesse deserto, fique tranquilo, se prepare. Você vai ver maná cair do céu, você vai ver uma coluna te direcionando pelo caminho que você deve andar, você vai ver água saindo da rocha. Mas pastor, foi eu que me coloquei nesse deserto, foi eu que errei, foi eu que tomei decisões erradas. Clame ao Senhor, porque Ele envia os anjos para te sustentar, Ele não te desampara, querida. Não sei se você está entendendo. Não importa como você entrou no deserto, uma coisa é certa: você não morre nele. O Senhor te sustenta e te faz continuar. Aleluia. Porque muitas das vezes nós mesmos nos permitimos entrar no deserto através de decisões erradas, de cabeça quente. Nós nos permitimos entrar em desertos que a gente olha e fala: eu estou no deserto, meu Deus do céu, mas foi eu mesmo que me coloquei. E às vezes a gente acha, uma vez que foi eu que me coloquei, é eu mesmo que tenho que sair. Furada, irmãos, furada. Quem tenta sair do deserto sozinho acaba morrendo, mas quem reconhece que se colocou no deserto e entende que depende da dependência de Deus, meu irmão, pode ficar tranquilo, o Senhor vai te arrancar desse deserto. Então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra está sendo bem clara, não sou eu que estou falando, é a palavra. Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. E muitas das vezes nós somos tentados. As tentações vêm sobre as nossas vidas. Diversos tipos de tentações. José, quando estava na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher de Potifar, que queria se deitar com ele. Ele foi tentado, mas ele resistiu. Adão e Eva, quando estavam no jardim, foram tentados a comer do fruto. Não resistiram, comeram. O povo de Israel, que nós falamos aqui, quando estavam no deserto, eles foram tentados a voltar para o deserto, porque reuniu um grupo e falou: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos o que comer, lá nós tínhamos onde morrer, lá nós tínhamos a nossa casa, nós estamos no deserto, vamos voltar para o Egito. Eles foram tentados a voltar para a vida que não cabia mais a eles. E quantas das vezes nós somos tentados a voltar para a vida que o Senhor nos arrancou? Às vezes o Senhor nos tira de um lamaçal, nos tira de uma vida que nós estamos levando, que não nos leva a nossa vida para frente. A nossa vida só fica paralisada, a nossa vida só fica estagnada, nós não avançamos. O Senhor nos tira e muitas das vezes nós queremos retornar para onde Deus nos tirou. Nós somos tentados a todo tempo, seja para pecar, seja para desobedecer a Deus, seja para não fazer aquilo que Deus direcionou no nosso coração. Nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que não tem nenhuma tentação que vem sobre a minha vida que eu não posso sustentar. Não há nenhuma dificuldade que vem na minha vida que Deus não saiba que eu posso sustentar. Deus não é injusto, irmão. Deus é um Deus justo. E a palavra está dizendo: se você está sofrendo alguma tentação, é porque você aguenta essa tentação. Se você está sofrendo alguma coisa, é porque você aguenta. Porque Deus não deposita nada sobre você que você não aguente. Isso que você está passando, fique tranquilo, você está passando porque você aguenta. Você pode falar: pastor, eu não estou aguentando, pastor, eu não vou suportar. Mas eu vim aqui debaixo da palavra de Deus te afirmar: você vai aguentar sim, você vai passar por isso sim, você vai sustentar isso sim, porque a palavra afirma que não cai sobre nós nada que nós não possamos sustentar. Logo, quando eu vejo uma dificuldade que parece impossível para mim, eu estou olhando para a palavra de Deus e eu estou vendo que eu posso passar por isso sim, porque a palavra está afirmando que Ele não coloca nada sobre mim
irmãos, mas na hora da gente botar na prática é difícil. Na hora de botar na prática é difícil. Eu tive dificuldade para dormir. Comecei a pensar mil coisas com essa notícia que veio da Sabrina, do Judá. Mas quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração: eu não coloco nada na vida de vocês que vocês não possam sustentar. E é o Senhor falando conosco. É por isso que nós temos que, sabe, pegar a palavra e ler, porque o Senhor fala conosco através da palavra. O Senhor fala conosco. Aí às vezes você está passando por uma coisa que você não está conseguindo resolver, que você não está conseguindo avançar, na força do teu braço não está indo, e Deus te sentou aqui essa noite para falar com você. Você consegue sustentar, isso vai passar, você vai avançar, você vai sair desse deserto, isso não vai te matar, isso vai te fortalecer. Aprenda pelo processo. A felicidade não está quando nós alcançamos aquilo que desejamos. A felicidade está nos pequenos passos que nós vencemos durante o processo. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele viu Deus realizar maravilhas no deserto. Pastor, o que é isso? O Egito é o passado, o Egito é onde eles estavam, o deserto é o processo, Canaã é a promessa. Então perceba: passado, processo, promessa. Onde que Moisés viveu? No passado, na escravidão. E onde que ele morreu? No processo. Obrigado. No processo. Moisés não chegou a conhecer a terra prometida, parece até ser injusto, mas tudo que ele viveu, desde o Egito até o processo, valeu a pena a vida dele. Querido, você não precisa chegar onde você almeja para ser feliz. O Senhor está te falando: no processo eu posso fazer você ver a minha mão agindo na tua vida. Não espere a promessa se cumprir para falar glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Não, comece a declarar agora, porque pelo processo Ele já está fazendo você ver a mão dele. Pelo processo Ele já está falando com você. No processo Ele já está revelando para você coisas que Ele não revelou ainda. É no processo. Respeite o processo, não menospreze o processo, porque nós não chegamos a lugar nenhum sem passar pelo processo. Davi foi ungido rei de Israel com 16 ou 17 anos de idade, só foi reinar mais de 10 anos depois, passou pelo processo. Nós não podemos pensar que nós vamos chegar e nós vamos almejar as coisas do dia para a noite, não, querido. Nós vamos passar pelo processo, nós vamos ser moldados, e Deus que nos dê maturidade para entendermos que é passando pelo processo que eu fico preparado para alcançar aquilo que Ele tem que ser. Então não menospreze o processo, não menospreze os pequenos começos, não menospreze aquilo que Deus começou a fazer. Ah, mas eu comecei a ler a Bíblia agora, eu só estou lendo um capítulo. Não menospreze isso muito. Mas eu comecei a ter uma vida de oração agora, eu só consigo orar 5 minutos. O meu irmão ora 1 hora, 2 horas. O seu irmão é seu irmão, você é você. Não menospreze os pequenos começos. Ah, mas o meu irmão prega, o meu irmão canta, eu não consigo fazer nada. Não menospreze. Você ainda não é usado para fazer alguma coisa, mas o Senhor está te preparando. Você está passando pelo processo e chegará o dia que você verá o cumprimento da promessa na tua vida. Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze o deserto, porque o deserto nos ensina. Então Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Muitas das vezes o Senhor permite situações na nossa vida, sim, para nós sermos tentados. Quando eu olho para a vida de Jó, eu consigo perceber que Jó foi tentado, ele perdeu tudo, mas mesmo assim, ele não deixou de adorar a Deus, porque ele tinha certeza: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas.
nada escapa da permissividade de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte e crer que Deus está no controle. Ah, irmão, se Deus não nos proteger, em vão vigia o atalaia. Confia na mão poderosa de Deus. Confia que Deus está contigo. Confia que Deus vai passar com você por onde quer que for. Se for nos mais profundos mares, lá o Senhor está. Se eu subir ao mais altos céus, lá o Senhor está. Não importa onde eu vá, lá o Senhor está. Não importa o que você esteja passando, lá o Senhor está com você. Ah, eu estou passando pela doença, o Deus da cura está com você. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, o Jeová Jireh está com você. Ele não te abandona, Ele está com você a todo momento. Abra os teus olhos espirituais e perceba que Ele não te abandonou até hoje. Não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Glória a Deus. Quando ele levar para o deserto, versículo 2 vai dizer: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Pastor, qual a intenção de jejuar? A Bíblia não diz que o jejum é um mandamento, mas a Bíblia espera, Jesus espera que nós jejuamos. Eu já vou te mostrar isso. O jejum, a gente vê a rainha Esther jejuando para obter um direcionamento de como que ela vai falar com o rei. A gente vê Daniel jejuando para obter uma resposta, que ele estava clamando pelo povo. A gente jejua para passar por batalhas espirituais, porque o próprio Jesus disse que a casta de demônios que só sai debaixo de jejum e oração. Então, muita gente jejua para obter uma resposta. Tem gente que jejua para ter um direcionamento. Tem gente que jejua para expulsar demônios. Mas o principal motivo de nós jejuarmos é para termos intimidade com Deus. Porque jejum é a falta de alimento. Logo, quando eu jejuo, eu estou enfraquecendo a minha carne e fortalecendo o meu espírito. Porque o tempo que eu perderia comendo, eu como da palavra de Deus. Não quer dizer necessariamente se você for fazer 12 horas, você tem que ficar 12 horas orando. Até porque isso quer dizer que você não trabalha, você não arruma casa, você não faz nada. Mas se você dedica algumas horas em jejum, você tira algumas refeições, ou você tira algumas coisas, carne, sei lá, isso está mostrando que você está tirando aquilo que te dá prazer para a sua carne, porque você está interessado em fortalecer o teu espírito e não fortalecer a tua carne. E o processo de jejum é para nós termos mais intimidade com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18 vai dizer: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unge a cabeça, lave o rosto, para que não pareça com os outros, para os outros que você está jejuando, mas apenas para o seu Pai que te vê em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Pastor, por que nós temos que jejuar? Perceba como Jesus começa esse versículo: quando jejuar. Jesus não está falando se jejuar, Jesus está falando quando. Logo, Ele espera que o seu povo jejue. Tem uma outra passagem que alguns discípulos vão dizer: os discípulos de João jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus diz: olha, quando o noivo está presente, não tem por que jejuar, mas chegará o dia que o noivo será tirado, então jejuarão. Jesus está falando dele, ele é o noivo, ele está falando: enquanto eu estiver aqui na terra, não tem por que eles jejuarem, eu estou junto com eles, mas vai chegar o dia que eu vou ser tirado, aí sim eles jejuarão. Deus espera que o seu povo jejue, porque o jejum é para nos aproximar de Deus.
Não pode, pastor, fazer jejum para querer uma resposta, um direcionamento. Pode, irmãos. Mas o principal motivo do jejum tem que ser ter mais intimidade com Deus. Então Jesus foi para o deserto e jejuou, tendo mais intimidade com seu Pai que está nos céus. E quando o diabo veio para tentar Jesus, ele estava preparado. Estava 40 dias e 40 noites. Irmão, a carne já estava morta. E o espírito estava, como dizem, ronfando. Aí o diabo chegou para tentar Jesus. Mas só que quando o diabo chega para tentar um crente que está em jejum, um crente que está mortificando a sua carne e fortalecendo o teu espírito, é derrota na certa. Porque quem está mortificando a sua carne e fortalecendo o teu espírito, pode vir a tentação que for, nós não cedemos, porque o nosso espírito está nas alturas e a nossa carne está sendo rebaixada na água. É por isso que nós temos que começar a aprender sobre o poder do jejum. É por isso que nós temos que começar a praticar o jejum na íntegra. Porque uma igreja que jejua e vive uma vida em jejum é uma igreja que não cede às tentações do inimigo. É uma igreja que não cede ao que o inimigo lança na sua mente. Não cede ao que o inimigo toca para tentar te ferir, ao que o inimigo envia as lanças, os dados inflamados. Não. Um crente que está em jejum, que está mortificando a sua carne, fortalecendo o teu espírito, consegue chegar diante de Satanás quando ele vier tentar e falar: aparta-te de mim, porque eu não tenho interesse nenhum em ouvir o que você está dizendo. Então Jesus, ele jejuou. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: preste atenção, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando, e a Bíblia vai dizer que, passado esse tempo, ele teve fome. E quando ele teve fome, o inimigo se apresentou para tentar. É nos nossos momentos de fraqueza, é no nosso momento que a nossa carne grita, que o inimigo se apresenta para oferecer bandejas para a gente. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? E o inimigo se apresentou para Jesus. E eu acho interessante que o inimigo vai dizer: se tu és o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. O inimigo está tentando Jesus aqui na identidade. Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos ver no capítulo 3 que Jesus, antes de ir para o deserto, ele foi batizado por João Batista. E quando Jesus desce as águas e sobe novamente, uma voz veio do céu, uma pomba branca desceu e falou: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus tinha acabado de declarar: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o diabo vem tentar a identidade de Jesus: se tu és o Filho de Deus. E não se engane, as coisas que mais somos atacados é na nossa identidade. Quando o diabo quer nos atacar, o que ele mais ataca é a nossa identidade. Querer declarar, querer dizer que nós não somos filhos. Querer declarar, querer dizer que nós não somos merecedores da graça de Deus. E ele não está errado, nós não somos merecedores, mas ele nos tornou merecedor. Eu não merecia, mas a graça redentora de Jesus Cristo me fez merecedor da misericórdia do meu Jesus. Por isso, quando o inimigo se aproximar para tentar atacar a sua identidade, lembre-se: você tem uma identidade, você é filho de Deus. Você tem uma identidade, você é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Você foi escolhido ainda quando estava sujo. Você foi tirado do fundo do poço quando não tinha mais ninguém para te estender a mão. Ele te estendeu. Então o diabo não pode tocar na sua identidade. O diabo não pode tocar naquilo que você é, porque aquilo que você é já foi declarado. O Senhor já disse: aquele que me confessar, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o diabo se apresentou para tentar Jesus. Eu acho interessante que Jesus rebateu com a palavra. Jesus disse: está escrito, nem só de pão
viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: você quer que eu faça que essas pedras se transformem em pães, mas eu não estou interessado em comida, porque o que me importa é a palavra que sai da boca de Deus. O que me importa não é comida. Às vezes o diabo vem nos tentar, vem querendo nos oferecer coisas, e nós temos que estar preparados para dizer: não me importa transformar pedra em pães, não me importa isso que você tem para me oferecer, importa que o que vem da boca de Deus, importa é a palavra de Deus, importa o que Deus diz a meu respeito. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse novamente: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Aí o diabo viu que Jesus usou a palavra e foi usar a palavra também, porque o diabo conhece a palavra, conhece às vezes mais do que a gente, irmão. A gente tem que ler a Bíblia. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos lhe segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Perceba que o diabo tentou Jesus na identidade, viu que não conseguiu, novamente tentou na identidade, novamente ele diz: se tu és o Filho de Deus. Aí ele usa a palavra: olha, está escrito lá que você dará ordem aos seus anjos e eles não vão deixar você tropeçar em pedra alguma. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. É nas regiões celestiais que é a nossa batalha. Então não se engane você de achar que o inimigo que nós lutamos diariamente, que é o diabo, que ele não conhece a palavra, ele conhece. E pastor, eu estou em desvantagem nessa luta. Um crente, irmãos, dói. Mas um crente que não lê a palavra está em desvantagem na batalha contra o diabo. Porque se ele liberar a palavra para você, e você não conhece a verdade da palavra, você não consegue rebater. Aí mora a importância de nós conhecermos a palavra. Aí mora a importância de conhecermos o que diz as Escrituras. Mas eu tenho que ler a Bíblia toda? Não, irmãos. Eu não sei se acontece com vocês, mas durante toda essa semana está acontecendo comigo. Eu tenho passado por diversas situações, e toda vez que eu abro a Bíblia para ler o meu plano no celular, o meu plano anual de ler a Bíblia em um ano, tem lá o versículo do dia, e toda vez o versículo do dia está falando exatamente aquilo que eu estou vivendo. É no celular? É, mas Deus fala com o seu povo quando Ele quer. Por isso não se preocupe, quando você estiver passando por um momento, abra o versículo do dia e espere, Deus falará com você. Abra a Bíblia, Deus falará com você. Aquilo que você precisa, Ele falará com você. Tem gente que não lê a Bíblia porque fala: eu não leio a Bíblia porque eu leio uma coisa hoje e depois eu me esqueço. Eu também, irmãos. É por isso que eu tenho que anotar. Mas é que nem comida. Léo, você lembra que você comeu domingo passado, na hora do almoço? Não lembra, mas o que ele comeu domingo passado sustentou a vida dele naquele dia, não matou a fome dele, sustentou ele durante aquele dia. O que ele comeu na segunda, certamente ele não lembra. Ou lembra, porque você come picanha todo dia, né? Receba. Você não precisa lembrar do que você leu, mas você precisa ler, porque aquela palavra vai te sustentar naquele dia. E quando o diabo vier para te confrontar, e que se ele quiser usar a palavra, na palavra você vai rebater. Então nós estamos em desvantagem quando nós não conhecemos a palavra. Depois, o diabo levou para um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A última vez o diabo levou Jesus ao mais alto monte e ofereceu todos os reinos para Jesus, se Jesus adorasse a Ele. E o
Mais uma vez, sabe o que Jesus fez? Usou a palavra. Perceba que os 3 ataques de Satanás, 2 deles vão tentando ferir a identidade, tentando atacar na fome e tentando atacar na tentação a Deus. E o terceiro ataque é oferecendo os reinos do mundo. O diabo tenta 3 ataques diferentes para Jesus, e os 3 Jesus responde com a palavra. Querido, para resistir ao diabo, para vencer as suas guerras, para vencer as suas lutas, você não precisa de muita coisa. Você não precisa saber pregar, você não precisa saber cantar, você não precisa saber da Bíblia toda. Você só precisa de uma coisa, de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa para vencer o seu adversário. Se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa para sair desse deserto vitorioso. Você só precisa de uma palavra. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa de uma palavra. E a palavra está tão acessível às nossas vidas. Antigamente a gente podia levantar e falar: a palavra está acessível. Hoje nós podemos dizer: a palavra está acessível. Nós andamos isso daqui o dia todo. Vemos hora com isso, acordamos, pegamos esse celular, usamos para tantas coisas. Por que não usar para ler a palavra uma vez por dia? Que o Espírito Santo nos ajude. Eu coloquei um propósito no meu coração. Eu estou lutando, irmãos. Eu estou lutando. Ontem quase que eu falei pela primeira vez. Eu estou lutando, eu quero cumprir essa palavra. Eu quero ler a Bíblia todos os dias de 2024. Nem que seja um versículo ou um capítulo. Eu quero ler a Bíblia todos os dias. Porque eu sei que através de um versículo ele pode me sustentar durante um dia inteiro. Eu sei que através de um versículo ele pode sustentar a minha semana. Porque eu entendi que eu preciso de uma palavra. E se a palavra está disponível, eu só não acesso se eu não quiser. Porque ela está disponível para que eu use. Mas não se engane, chegará o dia que será tirado. Chegará o dia que nós não teremos acesso. Aí sentiremos falta. Mas quem mergulha na palavra pode tirar ela, mas ela está guardada no nosso coração. Leia a palavra, meu irmão. Jejue. Busque ao Senhor, para quando o dia mal vier, você não vai ser alguém que está fraco, você vai ser alguém que pode estar fraco carnalmente, mas espiritualmente está rufando, está rugindo como um leão, e você sairá desse deserto vitorioso. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Eu acho interessante porque quando o diabo tenta Jesus na identidade, é a mesma coisa que ele faz conosco. Porque quando nós queremos começar a ter uma vida de oração, quando nós queremos acertar a nossa vida com Deus, logo vem a nossa mente: não sei se é só sua, você não é merecedor, lembra? Você fez isso, lembra? Você fez aquilo, lembra? A sua atitude que você teve ontem, lembra? O pecado que você cometeu algumas horas atrás, lembra? Aquilo que você fez lá atrás, aquela pessoa que você feriu lá atrás, lembra? Quando você menosprezou Deus, lembra? Quando você debochava, lembra? Ele fica tentando atacar a nossa mente o tempo inteiro, mas a verdade é o que foi falado no início: o Senhor mesmo escolheu lançar no mar do esquecimento os nossos erros, os nossos pecados, as nossas escolhas erradas. Nós não podemos trazer para o presente aquilo que o Senhor lançou no passado. Deixa o que o Senhor lançou no passado, se afogar no mar do esquecimento, e eis que Ele faz algo novo, coisas novas, novidade de vida. A palavra de Deus diz que Ele não derrama vinho novo sobre odres velhos. Eu já preguei sobre isso aqui. Os odres somos nós, é a nossa vida, é a nossa estrutura. O Senhor não consegue derramar um recipiente novo, uma história nova, um nível novo, um aprofundamento novo, ministérios novos, enquanto nós formos odres velhos. Nós temos que
consertar os odres, fazer odres novos. Aí sim o novo de Deus desce sobre a nossa vida. Aí sim a novidade vem. Aí sim o novo tempo vem. Aí sim o ministério é reerguido, é levantado. E o Senhor começa a fazer algo novo daquilo que já não tinha mais esperança. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo 9, versículo 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Eu não sei o que o diabo tem lançado sobre a tua mente. Eu não sei o que o diabo tem dito que você não consegue. Eu não sei o que o diabo tem dito que você não vai conseguir fazer novamente. Eu não sei o que ele tem lançado, as acusações que ele tem feito na vida de cada um. Mas de uma coisa eu sei, a palavra me afirma: eu sou geração eleita, eu sou povo escolhido, eu sou sacerdote real. Eu tenho valor para Deus. Eu posso não ter valor para alguém. Eu posso não ter valor para o meu chefe. Eu posso não ter valor para alguns amigos. Mas para Deus eu tenho valor. Para Deus você tem valor. Que nós venhamos a trazer a nossa memória. Nós não somos um qualquer. Nós não somos uma pessoa qualquer. Éramos. Nós não éramos povo de Deus, mas é o que a Bíblia está dizendo. Agora, uma vez que reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus, nós somos povo de Deus. Antes eu não era ninguém, agora eu tenho uma identidade. Antes o diabo podia me atacar dizendo que eu não era nada, que eu não era ninguém. Agora eu posso rebater e dizer: não, a palavra me afirma. Eu sou filho, eu sou geração eleita, eu sou sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou povo escolhido, adquirido, lavado, remido, santificado por Deus. É quem eu sou. Glória a Deus. Cristo me deu uma identidade. Eu não era ninguém, Cristo me fez ser alguém. Eu não merecia nada, a cruz me fez merecedor. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não estou aqui para pregar nada difícil para vocês, meus irmãos. Eu estou aqui para transmitir as coisas da forma mais simples possível. Pastor, mas a mensagem foi muito simples. Foi simples, mas foi verdadeira. Você é filho. Lembre-se disso. Quando passar pelo deserto, você vai passar vitorioso, porque você é filho. E o Senhor não desampara os seus filhos. Ele não desamparou Cristo naquela cruz. Ele não vai te desamparar também. Ele não desamparou o povo no deserto, que Ele mesmo colocou. Ele não vai te desamparar também. Ele não desamparou Elias quando Elias mesmo se colocou no deserto. Ele não vai te desamparar pelas suas escolhas erradas. Você só tem que reconhecer que você é dependente dele. Eu tenho dito isso daqui. O nosso segredo é a dependência em Deus. Nós não precisamos saber de nada. Nós não precisamos, ser mestres. Nós só precisamos de uma coisa: dependência. Quem tem dependência tem tudo que precisa. Porque o Senhor sustenta e o Senhor investe e o Senhor mostra tudo aquilo que Ele tem para fazer. Agora a última coisa, eu encerro. A Bíblia vai dizer que quando o diabo se retirou, porque isso a Bíblia afirma, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aqui é a Bíblia que diz. A Bíblia não diz resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque eu não tenho capacidade para resistir ao diabo. Eu já falei que o diabo conhece, para ser bem sincero, o diabo conhece mais a Bíblia do que eu. Eu não tenho capacidade para resistir ao diabo. Mas é por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Antes de resistir ao diabo,
Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitai-vos a Deus? Tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo, porque resistindo ao diabo você está sujeito a Deus, tem uma autoridade maior acima de você, e Ele te capacita para que você resista ao diabo. Aí sim Ele fugirá de vós. Então sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e Ele fugirá de vós. Aí a Bíblia vai dizer que depois de resistir ao diabo, então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Essa passagem começa com alguém sendo conduzido para o deserto. Deserto é um lugar quente. Deserto é um lugar onde não tem muitos recursos. Jesus foi conduzido. Começa narrando que Jesus é conduzido para o deserto, mas finaliza com um banquete celestial descendo do céu. Eu não sei se você tem fé para crer nisso, mas os desertos que Deus te levar, fique tranquilo, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, porque no final desse deserto tem anjo descendo para te servir, tem anjo descendo para liberar bênçãos, tem anjo descendo para liberar aquilo que você necessita. Não, meu irmão, você não vai morrer nesse deserto, você não vai ficar nesse deserto a vida toda, é só por um momento. Por isso que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. É por isso que a Bíblia diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Você não morre nesse deserto, você vai sair mais fortalecido, e quando chegar ao final, tem uma comitiva celestial para te abençoar, meu querido. Se coloque de pé nessa noite, ministério de louvor. Feche os olhos. Eu te convido nesse momento a você sabe imaginar. Talvez você esteja passando por um deserto. Pastor, mas eu não estou passando por nada muito difícil, mas talvez tenha alguma situação que está afligindo o teu coração. Talvez tenha alguma coisa que você não está conseguindo resolver. Talvez tenha alguma coisa que você já tentou na força do teu braço resolver, fazer da tua maneira. Você já tentou e não deu certo. Eu te convido, deposite no Senhor nessa noite. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Lance sobre Ele todas as suas preocupações. Lance sobre Ele todas essas situações que a tua mão não consegue resolver. E tenha fé que a mão do Senhor vai te sustentar e você vencerá todos os processos. Enquanto o ministério de louvor agora, eu te convido a orar com o Senhor. Conversa com o teu Pai em forma de canção ou fazendo uma oração sincera. Não perca esse momento, irmãos. Talvez a gente não tenha o costume de fazer isso na nossa casa, mas eu te convido a começar hoje aqui nesse culto um costume onde você deposita para o seu Pai Celestial as coisas que você precisa. Porque Deus muitas das vezes só está esperando o clamor do seu povo para interceder, para entrar com livramento, para entregar o que o seu povo precisa. Às vezes o que você precisa, querido, já está preparado, embalado no céu em forma de presente. E a única coisa que Deus está esperando você fazer é você clamar a Ele. Porque a Bíblia diz: aquele que bate a porta é aberta. Aquele que clama, a sua oração é respondida. Aquele que busca, encontra. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você está precisando. De uma coisa eu sei: se você tiver fé o suficiente para depositar, para orar, tenha certeza, o Senhor já está agindo na tua vida, o Senhor já está entrando com livramento, o Senhor já está entrando com recurso, com resposta. Não perca esse momento.
Esse deserto não vai te matar.
Senhor nos sustenta. É a certeza de que o Senhor está conosco. Senhor, nós passamos por desertos diariamente, constantemente. Uma coisa eu te peço: se há alguém aqui que está passando por deserto, porque foi o Senhor quem o conduziu, abra os olhos espirituais para contemplar tudo aquilo que o céu vai derramar na vida dessa pessoa. Porque o Senhor não leva ninguém ao deserto em vão. Quando o Senhor leva, o Senhor tem um propósito. O Senhor revela diante da tua vontade aquilo que o Senhor tem para fazer na vida daqueles que o Senhor mesmo conduziu ao deserto. Mas se tem alguém aqui, Pai, que está no deserto porque tomou decisões erradas, tomou atitudes erradas, porque se colocou no deserto, meu Pai, Senhor, se essa pessoa reconhecer isso hoje, entra na vida dela, Senhor, arranca desse deserto, sustenta nesse deserto, porque esse deserto não é para morte, é para ensinamento, conserto e um novo direcionamento. Aleluia. Aquilo que era para morte, o Senhor transformará em vida. Aquilo que era para derrota, o Senhor transformará numa festa. Esteja conosco nos nossos desertos, e que nosso coração, nossa mente nunca venha nos esquecer de que o Senhor está do nosso lado até a consumação dos séculos. Nós te adoramos porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Que o amor de Deus, a graça e o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo do Senhor alcance sua casa com paz, salvação e prosperidade, desde agora e para todo sempre. Se assim você crê, diga amém. Amém. Diga amém, aplauda o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.